Boa noite, pessoas. Sejam bem-vindas. Vamos começar hoje a terceira aula. Seja bem-vinda, Jaqueline. Seja bem-vinda Boa todo mundo. noite. Boa noite. O palco é seu, professora. Vamos lá. Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos tratando nesses dias sobre um pouquinho, o básico mesmo do secretariado, da assessoria. E deixa eu só colocar um gatinho aqui para fora. Gente, isso acontece quando a gente está em casa, né? Eu vou colocar um gatinho aqui que entrou aqui para fora. Vou mostrar ele para vocês. Olha que fofo ele. Eu não seja a única professora que já passou por isso, tá? Que eu esqueci ele aqui dentro, ele é o menorzinho. Não, pode ter certeza. Não, né? Oh, gente, eu fiquei aliviada agora, né? Porque se fosse, eu ia ficar preocupada. E eu vou projetar a tela hoje para falar um pouquinho do que nós vamos tratar hoje, mas para que vocês entendam a linguagem que eu vou usar hoje da parte técnica que vamos tratar hoje, eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Correto. Acho que acredito que está ok, que vocês estão. Apareceu já. Sim, né? Ok, deixa eu só aumentar aqui para mim, porque desse tamanho aqui para mim não consigo ver. Agora tá. Como diz meu pai, agora tá graúdo. E aí, deixa eu mudar, deixa eu só organizar aqui minha tela, duas telas, mas tem hora que ainda acho pequeno. Bom. E aí, agora sim. Nós vamos falar agora das técnicas secretariais, né? Então, falamos de história, falamos de lei, falamos de base, falamos de ética. Ontem falamos de direção, de onde buscar melhorias, sobre as habilidades, competências. Tratamos de onde você pode procurar aperfeiçoamento. É impossível, né, num curso básico, que eu possa ensinar vocês a usar um curso de informática básica, os cursos da área de tecnologia, mas eu posso direcionar onde você pode aprender, isso eu consigo fazer aqui. Mas vamos falar um pouquinho das técnicas secretariais, né? Que são elas, as técnicas? É o dia a dia, é a caneta e o papel, é o computador, é o telefone, certo? É a prática, é o laboral, é o fazer, é na hora, né? Os processos administrativos que acontecem entre um setor e outro, entre uma sala e outra, entre uma pessoa e outra, entre o profissional de secretariado e executivos e executivas, entre diretores. Então, na prática, essas técnicas são as aplicações daqueles conhecimentos que você tem, as aplicações das tecnologias, né, que você aprendeu, né, ou seja, para os afazeres técnicos de um escritório sejam completos e eficazes, é necessário o somatório das atribuições técnicas, estou lendo lá aquele último lá, e profissional de secretariado aos aplicativos de recursos tecnológicos, material de escritório, tal. Então, vamos colocar isso na imagem, né, para ficar melhor. Então, as técnicas, que é a hora que você faz, que é a hora que você está ali na mesa, né, que você está com o computador, que você tem toda a impressora, papel, caneta, pessoas para você atender, processos para lidar, documentos para administrar, é a hora que você tem as atribuições do profissional, as competências dele, o que ele tem que fazer, o que foi dito que é a área para ele atuar, né? E, como eu disse desde a primeira aula, não é uma regra, depende de onde você vai atuar, é que vai determinar quais os tipos de coisas que vão esperam de você. Já já nós vamos entrar nesse assunto. Aplicação de recursos tecnológicos, quais são os recursos que tem, quais as suas habilidades nessa área. Não adianta ter o melhor computador do mundo, não adianta a empresa pagar os melhores... Oi? Pensei que era comigo.
Não adianta a empresa pagar os melhores aplicativos, os mais caros, pagar o Office 365 mais caro que tem, o pacote completo, e ninguém souber usar. Então, é a melhor aplicação dos recursos tecnológicos, tem melhor impressora que faz scanner, que faz tudo e ninguém souber usar, né? Recentemente, eu passei por uma secretária que a impressora fazia impressão frente e verso, básico, né? Mas ela não sabia usar. Ela ainda tirava, colocava, porque ela não sabia programar o frente e verso, né? Então, juntas as atribuições, mais os recursos tecnológicos bem aplicados, mais o material de escritório, que começa com uma boa caneta, um bom papel, um bom mobiliário, como eu coloquei ali, uma boa mesa, uma boa cadeira de trabalho, e os recursos humanos que você tem ali, que é ao seu redor, que é os seus demais profissionais que trabalham com você. Tudo isso vai fazer com que tenha um bom exercício das técnicas secretariais, a hora de colocar a mão na massa, certo? Então, a partir de agora, algumas coisas que eu vou falar, às vezes eu vou me referir de uma forma, às vezes de outra. Para algumas pessoas, esses termos parecem, às vezes, principalmente quando eu estou em sala de aula, eu tenho que me esclarecer, parecem preconceituosos, só fala lá de um jeito, mas depende de onde você vai trabalhar, depende do tipo de assessoria que você vai exercer, né? Então, no secretariado ou no auxiliar administrativo, qual é o tipo de assessoria que você vai exercer? É a pessoal, por exemplo. Tem gente que contrata, né, um secretário ou uma secretária para atuar na sua área pessoal, né? Cuidar da sua vida, do aniversário da mãe, aniversário do filho, organizar suas finanças pessoais, né? Muita gente famosa contrata, alguns políticos, né? Algumas pessoas que têm muito dinheiro para administrar, muitas empresas não conseguem administrar a vida pessoal, o dinheiro pessoal que não é da empresa dela, né? E aí precisa contratar. Esse profissional ganha muito bem, por sinal, é um trabalho interessantíssimo. É um nome confundido como secretária do lar, como empregado doméstico. O empregado doméstico não é um nome pejorativo, não é diminuir, é uma profissão. O empregado doméstico é uma profissão, tem regulamento, tem normas, tem regras a seguir, mas o empregado doméstico não é a mesma coisa do secretário, secretária, que o pessoal chama da casa, né? Não é a mesma coisa. Então, o secretário pessoal tem essa característica. Esse secretário pessoal, inclusive, às vezes tem que procurar providenciar almoço, contratar lavanderia, mas não é o mesmo profissional que é um secretário de presidência. Então, às vezes, vão ver oferta de vaga. Eu estava até observando uma vaga essa semana no LinkedIn, que era para secretária, eles estavam escrito secretária, queriam mulher, provavelmente, ou porque eles ainda não estão atentos ao universo. Isso impediria de um homem se candidatar? Não, tá? Que era para presidência, tá? Então, tem que ter esse perfil de atender presidência. Dali, inclusive, eu tenho uma aluna, foi ex-aluna minha, que é secretária de um órgão interessantíssimo aqui em Brasília, secretária de presidência. Então, já é um outro perfil, qual é o nível que você vai trabalhar, qual tipo de atividade que você vai ter ali. Normalmente, secretária de presidência tem um pool de secretárias, ou seja, tem vários outros profissionais que assessoram uma secretária ou secretário de presidência. Secretária executiva, que normalmente, que é a minha formação, inclusive, que normalmente ele assessora um executivo de alguma grande empresa, de algum setor, os executivos de grandes empresas, né, que costumam. De diretoria, às vezes, é um profissional de secretariado que faz a assessoria de toda aquela diretoria, tá? Muito comum. De setores também da empresa, naquele setor da empresa, tem um profissional, um administrativo, auxiliar administrativo, ou um profissional de secretariado, né? Departamento também, às vezes tem departamento que coloca, mas aí normalmente eles não colocam já esse nome de secretariado profissional lá. E os empresariais, que às vezes na empresa inteira, né, por exemplo, um dos locais que eu trabalho, na organização inteira só tem um profissional de secretariado para fazer
tudo. Então, algumas coisas que eu vou falar a partir de agora depende muito de onde você está trabalhando. Às vezes eu fico olhando, porque como eu falei, tem duas telas aqui, aí eu estou olhando para outra. Depende muito de onde você trabalha. Claro que um profissional de secretariado que trabalha na presidência, tanto de um órgão público como de um privado, não vai fazer o mesmo serviço de quem trabalha como um profissional de secretariado que atende na área pessoal ou de um departamento, né? É bem diferente, né? Então, tem esses tipos de assessoria. Sobre esses tipos de assessoria, alguém aqui trabalha ou já trabalhou na assessoria pessoal ou, às vezes, percebem que as pessoas confundem os próprios executivos, as pessoas que estão sendo recebendo assessoria, né? Confundem e pedem serviços que são de cunho pessoal. Já perceberam isso? Alguém gostaria de falar? Eu já trabalhei no estabelecimento, não era um escritório, era um... Ai, gente, fugiu agora o nome. Mas, enfim, o serviço que eu prestava lá não tinha nada a ver com o que às vezes ele pedia para comprar cigarro. Pacote de cigarro, porque ele fumava demais, demais, demais. Então, comprava, assim, um pacotão, assim, já para semana. Então, tipo, não era era uma coisa pessoal, né? Sim, essa é a assessoria mais pessoal, né? Significa que você, por exemplo, às vezes também é me solicitado algo assim. Eu não me sinto, quando eu não me sinto mal em fazer, eu faço, mas não é um serviço da assessoria se você trabalha numa empresa, né? Mas alguém viu que ia comentar também, poderia, por favor, comentar? Mas alguém gostaria de fazer uma observação? Eu também já trabalhei como executiva, mas fazendo as coisas pessoal para a família, que era pior, né? Porque era o pessoal de fora. Pior Coisas ainda, né? como marcação de consulta, passaporte, tudo para a família. Isso não faz parte da atribuição, inclusive é mal visto entre os demais profissionais de secretariado, porque se a pessoa precisa contratar uma assessoria pessoal, ela deve contratar outro profissional, né? Ou ela paga, né, assessoria remota, nem que seja para aquele mesmo profissional, mas aí paga-se, né, de uma outra forma, né? Então, são assessorias diferentes. E tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa não recebe proporcional ao que ela faz. A assessoria pessoal é uma das que paga melhor, viu? Paga-se muito bem, então tem que ver, né, se está fazendo direito, né? Então tem que tomar muito cuidado para não fazer esse serviço da assessoria, né, de forma errada. Mas alguém gostaria de compartilhar ou tirar alguma dúvida quanto a essas assessorias? Não, por enquanto não. Então, eu vou continuar. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa no chat, vocês me falam. Deixa eu ver se tem aqui. Não, então, vou continuar. E aí? Então, uma das coisas que mais se faz, né, no ambiente, né, e mais que se faz na empresa, e tem até muito meme sobre isso, e eu coloquei aqui um que é bem famoso, que é reuniões. Uma das coisas que mais acontecem são reuniões dentro de uma organização, seja ela pública, privada. Tem locais onde a gente trabalha que acontece 4, 5 reuniões num dia, ou pelo menos 2, 3 por semana, né? Não, é muito raro você trabalhar num local que eu não conheço. Se alguém aqui trabalha num local onde não tem reuniões,
Normalmente, só se for em comércio, né? Que aí são poucas reuniões, né? E aí tem alguns memes que falam, né? Que dizem, né? Que reunião sem comida pode ser 1 e-mail, né? Mas vamos falar um pouco das reuniões, sobre tratar um pouco disso hoje. Nós vamos mostrar um pouco de como fazer algumas coisas do que se trata a reunião. Algumas coisas de reunião eu não tenho como mostrar tudo aqui, mas eu vou dar um mapa também, tá bom? Então, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para ligar o microfone. Tudo bem? Quem quer uma caneca dessa? Para deixar lá na mesa do trabalho. Eu quero uma dessa. Já encomendei uma. Tá. Aqui eu vou começar com algumas dicas para vocês em relação às reuniões, certo? Umas dicas básicas de apoio. A reunião ela precisa ser necessária. E aí voltamos para a caneca. Precisa acontecer aquela reunião, mas vamos lá. Profissionais de secretariado, auxiliares administrativos, nós da assessoria, temos o poder de decidir se a reunião vai acontecer ou não? Bem, nem sempre a gente tem. Não está, normalmente, sobre nós o poder de decisão se vai ou não acontecer a reunião. Mas, se nós estivermos participando do processo decisório, a gente pode, sim, colaborar com a decisão. Olha, talvez, se eu falar com fulano e beltrano, eu consigo essa informação. E aí, já dispensa a necessidade de uma reunião. Então, por isso que eu coloquei aqui, ela precisa ser necessária, tá? Para não ficar perdendo tempo. Muitas vezes, algumas coisas você conversa pelo telefone, pelo WhatsApp, o e-mail, você resolve ali, certo? Outra coisa que você deve prestar atenção é que como eu falei, agora tudo depende do local, sempre de vez em quando volta naquela imagem de onde você vai trabalhar. De acordo com a disponibilidade das pessoas que irão participar. Se você trabalha na presidência, de quem deve ser a maior preocupação de disponibilidade? Do presidente, não é? Mas se você trabalha na diretoria, deve-se consultar a disponibilidade de todos os diretores, por exemplo, né? Então, tem que analisar essa questão de disponibilidade melhor de horário de acordo com o local onde você trabalha. Se você trabalha num comércio e vai ter uma reunião com vendedores, você vai pegar um horário de pico de vendas, né, para fazer uma reunião com vendedores, né? Então, sempre bom observar quem vai organizar as situações de onde você pode estar trabalhando, em que a única informação que vai chegar, marca uma reunião na quinta-feira com tais pessoas, mas não tem nenhum horário. Vê com elas o melhor horário. Mas chega essa informação. E aí você quem vai fazer essa consulta, essa organização. Lógico, a coisa mais rara que tem é você conseguir um horário que agrade todo mundo. Mas vamos lá. Fique atento ao horário biológico, seja o horário do corpo, né? Muitas vezes não tem coisa pior do que você, sexta-feira, depois de trabalhar a semana inteira, reunião 17 horas, né? Eu acho que até maus tratos. Ou você, uma reunião 1h30 da tarde, ou seja, almoça, sai correndo para a reunião, né? Então, é bom sempre prestar atenção no horário. Ou a reunião, a empresa abre às 8, a reunião às 8, né? A pessoa mal chega, mal deu tempo de colocar a bolsa no armário, já tem uma reunião. Então, é bom sempre ajudar, né? Então, você pode sugerir, olha, se a gente marcasse para 8h30, já que precisa ser mais cedo, ou 9, ficaria ruim, sugerir horários, né? A convocação, né, o aviso da reunião deve ser feito com antecedência, isso é uma dica também, para que as pessoas se organizem melhor para estar na reunião. O local da reunião deve estar sempre agradável, temperatura, luz, né? Esse aí é a briga do ar-condicionado, né? Quem aqui nunca presenciou a guerra do ar-condicionado nas empresas, né? Eu amo ar-condicionado. Para mim, pode colocar para gelar.
delícia. Mas as pessoas, não sei que o povo reclama tanto de ar-condicionado, gente. Coisa maravilhosa dessa, gente. Quem inventou vai para o céu. Não, gente. Procurar cadeiras confortáveis, dependendo do tipo de reunião, de forma que as pessoas possam gesticular. Então, dependendo da situação, melhor forma, reunião que precise de anotar coisas, providenciar, reunião que as pessoas vão precisar da internet, providenciar o Wi-Fi, essas coisas, né? Algumas coisas são óbvias, né, na preparação da reunião, de estar adequado, mas caneta e papel ainda funcionam, tá? Então, as técnicas secretariais do dia a dia, não vá para uma reunião, não prepare um ambiente de reunião onde nesse ambiente não exista papel e caneta, se a reunião for presencial. Se a reunião for online e você estiver acompanhando, ainda tenha do seu lado papel e caneta. Ainda assim, é um mundo que, não, mas o celular, tudo bem, mas ainda funciona. Meu WhatsApp é aquele de teste, né? E ele deu problema desde quarta-feira. Quem usa ele deve saber, né? Beta. Não baixava vídeo nenhum. Então, ou seja, a tecnologia está sempre com problema, um teste é normal, e a gente não quer desistir dela, mas nada impede que a gente, né, tenha ainda por perto algumas coisas que são clássicas, né? Continuando com mais algumas dicas antes da gente ir para alguns outros pontos, né? O profissional, ele tem que saber o número exato de participantes convocados, quantos foram convocados, quantos foram confirmados para aquela reunião, e ter conhecimento da pauta. Esse assunto de conhecimento de pauta, já já a gente vai para lá, tá bom? A gente vai para a parte mais prática já já. Uma vez elaborada a pauta da reunião, emitida a convocação e confirmadas as presenças, deve-se preparar todo o material que será usado. O material envolve, como eu falei, o link da reunião, igual foi preparado dessa aqui, se for uma reunião online, material de projeção, se for preciso, relatórios que a pessoa que você estiver assessorando possa vir a precisar. Se for uma reunião presencial, documentos que possam ser necessários nesse dia, como eu falei, material de apoio, como eu falei, internet, cópias de algum documento que for necessário que seja impresso, o envio de documentos com antecedência para que sejam analisados. Então, o que tem que ser preparado antes, né? Se a reunião for longa, mantenha um intervalo. Ah, tá, tem uma outra aqui também. Evita reuniões demais no dia, né? Às vezes marcar uma em cima da outra, não é bom. Mantenha um intervalo quando a reunião é muito longa, tá bom? Evitar reuniões demais no final do dia. Controle rigoroso da agenda para que não fique duas reuniões ao mesmo tempo, que você marcou reunião com aquela pessoa, ela já foi até embora e as pessoas chegaram, né? Já aconteceu. Reunião é um recurso caro para a empresa, né? Para a organização, para um órgão público. É um recurso que, às vezes, a pessoa pensa, mas é caro, roda tempo, roda inteligência, recurso humano ali envolvido, então tecnologia, deslocamento, então deve ser aproveitada, né? Deve ser proveitosa, deve ter resultado. Então, por isso, ela precisa ser muito bem organizada. Então, essas aqui são as dicas básicas. E aí, onde se pode fazer reuniões? E aí, agora vamos começar a colocar a mãozinha em algumas coisas. A reunião, ela pode ser presencial, e aí, a reunião presencial, ela pode ser em muitos lugares, né? Reunião, ela pode ser nos próprios escritórios, próprias organizações, públicas ou privadas. As reuniões podem ser em hotéis. Quem aqui já participou de reuniões em hotéis? Salões de hotéis? Eu já participei. Como é que foi? Pode contar um pouquinho como foi, Vilmar? O ruim é o que, dependendo do salão, é muito apertado, né? Mas assim, para mim não é um ambiente muito bom, porque eu acho que o trânsito de pessoas que não condiz com, né, com o momento da reunião acaba tirando a atenção, né? No salão que eu fui, tinha uma parte que era de vidro, então o pessoal lá de fora ficava passando e dispersava a atenção, né, do pessoal.
Ótima observação, Vilmar. Então, olha só o que o Vilmar observou. Para quem organizou essa reunião, será que ela foi lá conhecer o local da reunião, conhecer onde era a maioria dos hotéis que recebem, né? Eu amo reunião em hotel por um motivo. Vamos ver se vocês descobrem. Vamos ver se vocês descobrem, ou falando, ou escrevendo aqui no chat, por que eu amo reunião em hotel. Vamos ver se alguém descobre. Alguém quer chutar? Coffee break. Porque o café da manhã de hotel é maravilhoso, gente. Toda reunião que eu fui, que foi marcada em hotel, não foi nem coffee break, foi café da manhã mesmo. Ai, gente, e quem organizou foi secretários tops da Galáxias. Então, o que eles fizeram? Essa parte eu perdi. Na minha reunião eu perdi essa parte. Sabe o que faltou, Vilmar? Vilmar, quem organizou não é... Será que eram bons profissionais de secretariado? Com certeza não era, não. Porque um bom profissional de secretariado, já que vai marcar a reunião do hotel, ele vai tirar o melhor proveito da ocasião, que é o café da manhã de hotel, né, gente? Então, todas que eu fui em hotel, eu fui em várias, aqui em Brasília, fora de Brasília, todos que eu fui foram cafés da manhã incríveis. Aí todo mundo chega cedo, tal. Aí o auditório, Vilmar, para a sua tristeza e para a minha alegria, eram auditórios arejados, grandes, fechados, cadeiras confortáveis. E aí a equipe que foi antes, né? Uma delas eu conheci a equipe que foi antes, porque valia nota, né? Era alunos organizando um evento e valia nota, alunos do secretariado. A equipe foi antes, fez reconhecimento do local, ver o que faltinha, que não tinha, escolher a posição das cadeiras. Então, quando a reunião é presencial, você tem que ter noção do que você quer, conhecer o local. Se for no escritório, você tem que ver, tem cadeira suficiente? Tem mesas? Tem isso? Essa internet suporta essa quantidade de acessos que vamos precisar fazer aqui na hora e tudo? Se for num hotel, quantas pessoas cabem nesse salão de reunião? O que o hotel pode oferecer? Como ele falou, se for de vidro, vai causar distrações, né? Eu fui num evento em São Paulo que o local de reunião era gigante. Eu pensei, gente, vai distrair. Mas aí, quando as pessoas chegaram, eu descobri, né? Realmente eram muitas pessoas, né? Quem aqui já participou de uma reunião em restaurante? Me conta aqui se alguém já participou. Já participei, Jacqueline, mas é final de ano, né? Aquelas despedidas de confraternizações, confraternização, né? Entendi. Mas também não gostei, não, porque acaba que você está interagindo com o momento, né? E acaba sendo disperso do que o chefe, do que o anfitrião vai falar. Está falando. Isso. Então, Vilmar, minhas experiências... Vilmar, você está traumatizado com profissionais de secretariado, viu? Então, pois é. Eu já organizei reuniões em restaurantes, já levei grupo de alunos para restaurantes para aprender eu fui ensinar etiqueta, né? Eu fui ensinar etiqueta porque eu falei, olha, gente, é capaz que vocês morram e nunca comam numa mesa francesa, mas é mais provável que vocês vão para um almoço de negócios numa churrascaria. Então, eu fui com um grupo de alunos para a churrascaria. Sou uma professora doida? Talvez. Mas eu falei, pode ser que vocês morram, gente, não comam numa mesa francesa, então eu não vou ensinar etiqueta francesa para vocês, não. Dá uma olhada nos livros lá, vou levar vocês na churrascaria. E fui ensinar etiqueta na churrascaria, na primeira parte, na segunda parte eu fui ensinar reuniões, né? E aí, já organizei evento e já fui para reuniões em restaurantes. Se for necessário marcar reunião em restaurante, o profissional de secretariado, o profissional que estiver ali fazendo assessoria, deve conhecer o restaurante, anotem isso, devem conhecer o cardápio do restaurante, certo?
Por exemplo, foi marcada uma reunião num restaurante de um amigo meu, não estava nada, foi só ele contando. Ele não come frango, ele não come aves, ele só come carne vermelhas e carne de porco só, ele não come frango. E o que ele fez? Levaram ele para uma galeteria. E era um almoço de negócios, para uma reunião de negócios, certo? Foi maldade, gente. Então, é importante para escolher um local de reunião onde tenha uma diversidade de pratos, ou que todos ali, pelo menos, comam aquilo, né? E que, se possível, tenha um ambiente reservado, ou pelo menos um pouco mais reservado. Não se marca uma reunião em restaurante, porque às vezes pode ser pedido, olha, marca uma reunião no restaurante com fulano, beltrano e tal. Nós vamos para o restaurante, pra gente, marca um restaurante. E aí você não vai marcar no restaurante com música ao vivo, né? Tocando lá Jorge Mateus. Eu não ia prestar atenção em nada. Entendeu? Não dá, gente. Depende de onde você tem que escolher um restaurante que tenha uma música ambiente, no máximo. Não dá também uma churrascaria, né? Uma churrascaria onde a pessoa picanha, aí você, então, aí aquela planilha, bisteca, então a gente acredita que aqueles dados linguiça, não dá. Né? Mas, por exemplo, eu fui numa reunião que foi no Coco Bambu, lá do Lago alguma coisa. Gente, eu sou nascida e criada em Brasília, mas sou desorientada. Lago alguma coisa, onde a reunião aconteceu num salão fechadinho lá, e foi ótimo. Comi horrores, que foi maravilhoso. Gente, eu sou muito focada em comida, acho que é por isso que eu sou gorda, mas é a vida. E aí, então, se você tem que ver o local, se a reunião for presencial. E se a reunião for virtual, das reuniões presenciais, deu para entender essa questão, que pode ser no escritório, pode ser em hotéis, em restaurantes, mas alguma outra ideia que vocês acham loucura? Acho um absurdo a reunião ser em algum desses hotéis ou restaurantes? Gostaria de participar e ainda não participou? Eu vou dar uma olhada no chat, que acho que tem algum comentário. Se alguém quiser ligar o microfone, também pode. Vilma, é só lá na Play Store que cai em atualizar. Eu lembrei, fiz isso ontem e voltou a funcionar, tá? O beta. Quase toda semana tem que atualizar. Nós estamos sendo... Mas a gente escolheu ser beta, né? Quem escolheu ser beta, escolheu o quê? Vai ser os testes. Nós testamos o WhatsApp, né? Então, toda semana tem que clicar lá em atualizar. Tá bom, gente? Eu já entrei aqui no Play Store, o meu não tem atualizar, não. Não? O meu só cliquei em atualizar, toda semana está aparecendo. E ele já voltou a funcionar. Mas eu tive que reiniciar o celular primeiro, tá bom? Só para avisar, mas alguém for beta, estiver sentindo, tá bom? Tive que ajudar meu chefe também, porque ele também é beta e ficou assim, mas ele é idoso, não faz ideia do que está acontecendo. Eu falei para ele, eu tenho que deixar de ser beta, ele não sabe nem o que é isso, mas quer sim, então deixei lá. Agora vamos falar então das reuniões virtuais, né? Deixa eu fechar aqui o chat. A reunião virtual, você tem que escolher a melhor plataforma, né, para o público. Uma empresa que toda ela já é estruturada na Microsoft, qual vai ser a melhor plataforma de reunião? Ou Skype, ou Teams. Normalmente, desde a pandemia, quando estourou a primeira semana de lockdown, quem nunca ouviu falar no Teams virou no Teams, né? Então, o Teams estourou na primeira semana. Na segunda semana, tinha gente que já... O número de pessoas que instalaram foi assim assustador. Eu não decoro números, eu sou uma pessoa horrível, mas eu sei que foi muito. E aí, se você trabalha, né, já numa empresa, está numa organização, onde já é toda baseada na Microsoft 365, você vai marcar uma reunião aqui no Zoom? Não faz muito sentido. Mas você está numa organização onde já é costume, já é habitual as pessoas fazerem reunião no Zoom, já está de praxe. Você vai lá marcar uma reunião no Meet? Não. É bom, mas se você trabalha numa organização, num escritório, onde tudo já está lá no Google Suite, por que não já transformar a reunião também lá, acostumar, ensinar, levar para lá,
para unificar as plataformas que estão sendo usadas. Você pode escolher, né, a plataforma que vai ser usada, e aqui vai uma outra dica de ouro. Não fique trocando. Se você, a não ser que não houve adaptação e precisa ser trocada. Olha, o pessoal não se adaptou a essa, vamos trocar. Houve adaptação de plataforma de reunião virtual, mantém aquela, porque as pessoas se familiarizam e não precisam ficar enchendo o celular de aplicativos, né? Não dá, gente. Né? Então, a gente mantém só aqueles. Professor não, né? Professor tem que ter vários, porque, por exemplo, num local eu tenho que usar um, aí outro local que eu também dou curso, aula já é outro, né? E a gente usa, mas num local de trabalho não precisa ter aquele monte de aplicativos de reunião instalado, né? Normalmente, o Meet, quando você compra, que você faz as suas instalações aqui no Android, né? Quem usa Android, né? Ele já está aqui no meio dos trem, né? Do celular, dos trem. No aplicativo aqui. Então, assim, também é uma facilidade. O Zoom, ele é muito usado para quem vai dar cursos, igual estamos nós aqui, né? Nessa plataforma muito comum. Então, você veja qual a melhor opção e mantenha ali o padrão. E se você já chegou para trabalhar no local onde eles estão acostumados a aquele recurso, por exemplo, é a primeira vez. Acreditem se quiser, olha, eu aqui, a primeira vez que eu estou dando aula, ensinando algo pelo Zoom. Eu só usei o Zoom como ouvinte, só como ouvinte. Então, eu tive que aprender, me adaptar aqui no Zoom. Então, o que que a gente faz? A gente se adapta, a gente interage, a gente aprende as coisas, né? Isso é muito bom. Mas também temos as reuniões híbridas, onde parte dos participantes estão juntos ali em loco, na organização, né, na empresa ou no hotel, né, normalmente são na empresa. E uma outra parte está virtualmente participando. Esse tipo de reunião, alguém já participou? Me conta. Não briguem, um de cada vez. Já a Ana Cristina falou. E aí, esse é um assunto que eu acho que às vezes as pessoas perdem muito por não se abrir a isso. Você pega, chama uma pessoa para reunião, manda a convocação, e ela diz, olha, eu não posso estar na empresa ou com vocês tal dia. Tá bom, então, deixa de fazer reunião ou deixa de acontecer o que acontecia, estraga todo um planejamento, sendo que poderia se abrir a oportunidade. Olha, os demais vão estar naquela reunião. Você poderia participar da reunião de forma virtual? E aí o profissional viabiliza, né, um meio virtual. Gente, dá para fazer isso até pelo celular, mas um notebook, né, na mesa, para quem não tem tantos recursos, sua tela, tantas coisas. Estou falando assim, no meio básico, onde o profissional basta providenciar um notebook, né, para que a reunião aconteça ali. Um participante, por exemplo, que não pôde estar ali, ou dois que não puderam, né? Então, é possível que o profissional que estiver ali de secretariado, aí voltamos a umas questões da aula anterior. Por isso que, às vezes, professora, por que você trouxe algumas teorias? Por que falou tanto de habilidades antes de entrar nas técnicas? Porque aqui entra a solução de problemas. Você recebeu uma tarefa de organizar uma reunião, uma atividade. Fulano não pode estar nela, mas não dá para adiar. Mas fulano pode participar de forma virtual da reunião. Você organizou. Olha, fulano não vai poder estar presente, mas não se preocupe, ele ou ela pode participar virtualmente da reunião, correto? E eu vou providenciar, não se preocupe, eu vou colocar lá na mesa com vocês o notebook, ele vai estar lá, o áudio vai estar perfeito, a câmera que eu vou colocar vai estar de qualidade, não se preocupe, e ele vai poder interagir, conversar com vocês na tomada de decisões, vai estar tudo ok. Olha só, pensa que um profissional desse, em vez de ser só mais um na multidão, não vai se destacar no mercado de trabalho. É uma pessoa que se destaca porque, primeiro, solução de problemas, porque ela tem compromisso, ela tem interesse
que a organização se desenvolva, que os processos andem, ela sabe trabalhar em equipe para que tudo aconteça, né? E ela não tem nada. Ela precisou pedir, passar para terceiros, lembra aquela questão de não transferir a responsabilidade também para os... Olha, só se alguém da tecnologia, né, o carinha da TI vier aqui instalar um monte de coisas para mim, às vezes nem tem esse profissional na empresa disponível o tempo todo, mas ela ou ele conseguiu essa solução ali na hora. Então, é uma possibilidade, né? Então, é interessante. E continuamos. Deixa eu só pegar aqui uma outra informação. Continuando aqui. Até aqui, tudo bem, gente? Por onde começar, né? Então, vamos lá. Você recebeu, vai ter que fazer reuniões, começou a trabalhar nessa área, para quem já trabalha e para quem faz, talvez algumas formações aqui só seja para melhorias, né? Aperfeiçoamento, e para outros que ainda querem entrar nessa área, vai ser muito bom. Reúna as informações do dia, né? Já comecei a falar um pouco disso ontem, do horário, do local, se vai ser virtual, presencial ou híbrido, as pessoas que deverão participar, então reúna essas informações, solicite a pauta da reunião, aí vem um detalhe, volta para aquele slide lá, onde diz o tipo de assessoria. Você vai tentar conseguir o assunto da reunião, dependendo do tipo de pessoa que você está assessorando, você vai conseguir obter a pauta completinha, arrumadinha, tudo que você vai... Dependendo do local, do tipo de empresa, do tipo da pessoa que você está assessorando, ou o nível da assessoria que você faz, você vai conseguir o básicozão de pauta. Olha, a pauta é avaliação de evento. Tivemos um evento, quero avaliar esse evento para que o próximo seja melhor. Pronto. É isso. Mas, dependendo do local, você vai ter uma pauta completinha, tá? E aí você solicite, a pessoa, olha, essa reunião é para quê? Não pode rir, tá? No começo da minha profissão, tá? Em 1900, olha, eu sou de 1900, tá? Em 99, como eu mostrei na primeira aula, eu perguntava assim, qual é o assunto da reunião? O executivo respondia assim, ué, para que você quer saber isso, né? Da tua conta? Eu disse que não podia rir, espero que não tenha ninguém rindo aí, tá? E ele dizia assim, para que você quer saber disso? Não é da tua conta. Ué, para que você quer? Para quê? Para que está perguntando? Quem está perguntando? Entendeu? Então, gente, pode ser que vocês ouçam isso, né? Então, é normal. Mas o normal é que você, né, enquanto estiver assessorando, saiba a pauta. Já já vamos entrar em mais detalhes. Vou mostrar modelo de pauta. Vocês têm que saber, ter uma noção de modelo. Vamos chegar lá. Né? Estamos nas técnicas, então tem que ter modelo. Você tem que criar e emitir a convocação, convite, chamada. Por que eu coloquei essas frases aqui? Porque depende do tipo de reunião, depende de onde você trabalha, depende da ocasião. Né? Aí você vai saber se você vai fazer convocação, convite ou chamada. Né? Convocação a pessoa não tem muita escolha. Convite é uma coisa, convite é para pessoas específicas, chamada é geralzão, quem quiser vir, vem. Né? E aí você pede a confirmação de presença. E aí já vamos mostrar algumas formas de fazer isso, tá bom? Vou abrir já o compartilhamento de tela daqui a pouco. Prepare o ambiente de reunião, como eu falei, seja presencial ou virtual. E nesse quesito, tem alguns locais onde você vai trabalhar, que a reunião é virtual, você vai precisar preparar para os executivos que você estiver assessorando, inclusive esse suporte aqui agora, que estou usando, né? Que é preparar câmera, microfone, computador, né? Porque alguns não vão fazer pelo celular. Então, às vezes, você vai precisar criar todo esse ambiente para quem você estiver assessorando, tá bom? Então, pode ser que isso aconteça, tá? Não tem locais que você nunca... Tem pessoas que você vai estar assessorando onde isso jamais vai ser solicitado, que vai ser até piada.
você comentar algo disso, né? Então, para algumas pessoas que podem estar indo, mas onde eu trabalho atualmente, eu preciso preparar, a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Pronto, tá? Prepare o ambiente, falei, né? Monte a pauta da reunião e disponibilize aos envolvidos. Na própria convocação, convite, né, e tudo, mande a pauta lá no e-mail, ou quando você vai criar lá, né, em tudo, você já pode mandar ali mesmo a pauta, mas se a reunião for presencial, e aí já vou entrar em algum outro detalhe sobre isso, se a reunião for presencial e for necessário, for solicitado, ou costume do ambiente, que tenha a pautazinha impressa, porque vai fazer anotações, vai ter discussões ali, aí você também talvez precise imprimir. Às vezes, onde eu trabalho, precisa, às vezes não. Então, depende de onde você vai estar. Nos 2 locais que eu trabalho, às vezes precisa, às vezes não. Então, vai ficar atenta à situação. Quando a reunião é virtual, eu mando a pauta junto com a convocação. E antes da reunião começar, se estiver no meu horário de trabalho, né, e eu for participar da reunião, eu posso colocar ali no chat. Se eu não for participar da reunião, não preciso. Se eu não estiver no horário de trabalho, não preciso, não é nada disso, tá? Mas essa pauta é responsabilidade do profissional mandar, tá bom? Se você for participar da reunião, entre na reunião equipado. Agora, eu vou fazer uma pergunta para quem já atua como auxiliar administrativo, como secretário, na área do secretariado, ou com outro nome parecido, mas que já trabalha na área da assessoria. É uma pergunta que eu queria que algum de vocês que já atuam me respondam. Vocês participam das reuniões em algum momento ou nunca participaram? Só organizam? Eu só organizei, nunca participei. Certo, Stephanie. Certo, obrigada, Stephanie. Mais alguém? Ninguém? Então. Eu participava das reuniões. Patrícia, né? Patrícia, Isso. você era convidada para participar? Não, era uma das minhas funções. Isso. Não, era automático. Automático. E como era a sua participação? Você pode contar um pouquinho? Era para fazer o registro das informações e depois redigir a ata. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. De nada. A sua participação. Então, deixa eu ver como é que estamos no horário aqui. Eita, será que vai dar tempo de estudo? Porque esse assunto é tão assim, porque eu já vi gente ser demitido por causa de não saber organizar a reunião, se atrapalhar. Então, não vou deixar vocês, quero que vocês tenham sucesso nisso, porque é uma das coisas que mais acontece. Como eu falei, tem gente que você vai trabalhar num lugar e nunca vai precisar organizar uma viagem, nunca vai precisar organizar um evento, mas com certeza você vai organizar a reunião. Então, vamos lá. É preciso que algumas pessoas vão precisar participar da reunião, outras nunca vão participar. Mas caso você seja convidado a participar, provavelmente é porque você vai ter em mãos, por isso que esse equipado aqui, em mãos alguma informação, algum documento, né? As reuniões que eu precisei participar, algumas foi como mediadora, ou seja, ajudar as pessoas a não saírem do assunto. Outras foi só para redigir a ata depois, mas já vamos tratar desse assunto, já. E outras para... Só caso eu fiquei mais de longe, na sala próxima. Só assim, dava para ouvir tudo, mas eu podia ficar de boa no celular ali. Se precisasse de um documento, estava lá, o documento, estava lá, está aqui. Essa informação está aqui. Era só isso, tá? Então, às vezes é preciso. Então, se você tiver que passar da reunião, é equipado, tá? Celular, internet, papel, caneta, notebook, se for o caso, iPad, tablet, seja lá qual for o seu material de trabalho, tá bom? Se for reunião que exija registros oficiais, que é o que a Patrícia falou, que é a ata, né? Elabore a lista de presença. E aí, já vamos fazer isso juntos. Eu estou achando que eu não vou conseguir mostrar tudo, mas vamos dar tempo. Vamos fazer juntos uma lista de presença, como elaborar. É porque eu já assinei lista de presença, eu falei, quase que eu chamei a pessoa, deixa eu ensinar a fazer uma lista de presença.
E após a reunião, né, se você participar da reunião, faça ato ou relatório. Já já vamos conversar sobre isso, tá bom? Sobre essa ata ou relatório. E aí, o que é uma pauta de reunião? Certo? O que é uma pauta de reunião? Ela representa a agenda, o que vai acontecer. Ela é o dia, o horário, o local, nome dos participantes, se for preciso, o nome todo, se não só diretoria tal. Se for necessário, o nome de todo mundo. Depende de onde, da situação, você vai adaptar de acordo com a situação. Os participantes são 50 pessoas, você precisa colocar o nome de 50 pessoas nessa pauta? Não. Você pode colocar membros do comitê de alguma coisa. Ok, tá bom? Aponta os assuntos que serão discutidos em ordem de importância. Os assuntos devem ser em ordem de importância na pauta. E o tempo para cada um. Essa questão do tempo para cada um, alguns locais não estão acostumados, e aí é a hora de você se destacar no mercado, em propor colocar. A primeira vez que eu propus colocar isso nos locais que eu trabalho, está estranho. Como assim colocar tempo? Para que vocês tenham um melhor proveito. Vamos colocar aqui uma média de tempo para cada assunto. Não quer dizer que vai ter alguém ali batendo um martelo com chicote, mas que redima melhor o tempo. E é bem interessante. Então, se você propor isso, pode ser que seja aceito, e aí você se destaca no trabalho por ser uma pessoa criativa, que entende dos paranauê das coisas. E aí, na reunião, uma pauta eficaz mantém. Por que é importante ter uma pauta? Mesmo que ela seja só enviada, como eu falei, no e-mail, né? Ou quando você vai criar aquela agendazinha lá no Outlook, ou lá no Teams, ou em qualquer outra rede lá, que você coloca lá naquela partezinha de informações lá. Por quê? Porque ela reduz o tempo da reunião, porque a pessoa já sabe o que vai falar, prepara os participantes para a discussão, porque a pessoa não fica, não sei, não pensei sobre isso, deixa eu pensar aqui, nossa, vai ter que marcar para outro dia, porque eu não tenho nada na cabeça agora sobre isso. Quando você dá a pauta, a pessoa ela já ficou pelo menos uns 2 dias ali com a cabeça. Então, reduz o tempo, tá? Estimula a participação, a pessoa fica mais conversador. Tem um lado bom, né? Porque produz mais, né? Prioriza os tópicos mais importantes, por exemplo, se o tempo está acabando, vamos para o que mais importa. Registra as etapas seguintes para os participantes ágeis, ou seja, fizemos isso, agora quais são as próximas etapas? Porque isso aqui nós já fizemos. Então, uma pauta de reunião é muito importante. Eu vou mostrar aqui um modelinho basicão, gente, tá? Basicão, tá? Dependendo do local que eu trabalho, é bem diferente, tá? Eu não posso mostrar de onde eu trabalho, porque não tem autorização, mas lá é bem diferente, porque é bem maior. Mas eu peguei uma simples, olha, uma Assembleia Geral Extraordinária, a data, o horário, o local, a ordem do dia, 3 assuntos, quanto tempo pode ter para cada um. Mas pode ser também uma programação mais extensa, né? E aí você coloca a ordem das prioridades, quem vai falar o quê. O assunto tal vai ser tratado por fulano. O assunto tal vai ser tratado pela equipe de Beltrano. O assunto tal vai ser alçado pela equipe de Teltrano. Então, assim, você pode organizar uma pauta, certo? E, como eu disse, se isso foi enviado junto com o e-mail de convocação ou pelo WhatsApp, se for o costume da empresa fazer essas chamadas pelo WhatsApp, ou por qualquer outro e-mail, ou outra forma de convocação, por isso que às vezes não é bom fazer pelo ligação, né? Porque se perde, né? A pessoa não vai lembrar. Quando você manda, quem vai falar o quê, que horas, as pessoas se preparam melhor para a reunião. Então, isso é muito bom, ter um modelo de pauta. Deixa eu ver o que mais, aqui mais. Deixa eu ver. Estou olhando aqui no chat se tinha mais alguma coisa. Então, existem diversos modelos de pauta, você vai criar de acordo com a situação. Como eu falei, nem sempre precisa ser impresso. Eu, normalmente, uma vez por mês, pelo menos, eu tenho que criar pauta, tá? E ela é impressa. Então, depende muito de onde você vai trabalhar. E a lista de presença, né? Dependendo da situação, você precisa criar a lista de presença.
Quando você cria uma reunião, principalmente se for pela plataforma da Microsoft, você manda lá, criando ali na agenda, tá? Todo naquela plataforma da Microsoft, que eu falei, eu não tenho como ensinar tudo para vocês aqui, não dá tempo de eu dar um curso da informática básica, né? Mas você já clica lá em confirmar presença. Nós vamos simular aqui já já. Clica lá em confirmar presença. Pronto, confirmou. Mas, se for uma reunião onde for necessário que comprove de forma oficial que aquelas pessoas estiveram presentes por meio de assinatura, precisa ter uma lista de presença. Nessa lista de presença é para reuniões, óbvio, né? Óbvio, né? Mas eu vou falar presenciais. Tá bom? Existem as listas de presença para reuniões online, que é a que vocês fazem aqui, né? Que ele manda o link e aí vocês fazem com palavras-chave. Essas aí são outras formas de fazer. Essa que eu estou falando aqui, normalmente é para documentos que podem precisar em cartórios. Quando você faz uma ata, algumas atas precisam, essa aí vai ser da nossa última aula, alguns documentos oficiais, eu vou dizer quais são, e eu vou dar de presente para vocês um manual, tá? Delicioso, que é o Manual da Presidência da República, tá? Onde você aprende a fazer as atas. Então, quando você faz ata e você precisa registrar algumas atas, você tem que obrigatoriamente apresentar a lista de presença das pessoas que estavam naquela reunião. Tá? Por isso que é importante, é um documento importante. Pode ser que daqui a alguns anos não existam mais, que sejam tudo virtualizado? Pode ser, mas ainda não é. Onde eu trabalho, nos dois lugares, e no outro que eu trabalhei, e no outro que talvez eu comece a trabalhar, ainda tem que ir no cartório ali do centro da Ceilândia e registrar a ata. Não todas as atas, essas atas mais de eleições, essas coisas. Então, nessa lista de presença deve constar o título da reunião, data, horário, local, nome dos participantes em ordem alfabética ou da hierarquia lá. É dispensável que haja respectivo espaço para assinatura, e aí é uma coisa que eu falo agora, é técnica, gente, é domínio do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua percepção com computador, com impressora, com caneta, tá? Eu estou agitada, né? Relaxa. Em caso de evento aberto, que você não tenha que ter lista com o nome das pessoas, né? Basta linhas numeradas. As páginas devem ser paginadas em modo de 1 de 10, né? 1 de 2, 2 de 3, essas coisas aí, tá? Por exemplo, né? Então, eu acho que eu vou parar de compartilhamento agora. E aí eu vou simular, deixa eu ver se é aqui agora. Não, eu vou só fechar essa parte aqui, aí eu vou encerrar o compartilhamento e nós vamos mostrar aqui agora, eu vou lá para o Word, para a gente fazer juntos aqui uma atividade. Vou fazer com vocês uma simulação aqui, tá bom? E aí a gente continua depois para outras coisas, certo? Então, para reuniões maiores, é importante você ver os materiais que serão utilizados. Vai ter apresentação no projetor, vai rolar vídeo, vai precisar de microfone, relatórios, vai usar crachá. É um monte de pessoas que elas não se conhecem. Vai precisar de crachá? Vamos providenciar. A reunião estava marcada para as 10, aconteceu que se estendeu para a hora do almoço. Veja se dá para providenciar algum restaurante perto que traga algum lanche, alguma coisa para as pessoas. Dá para ver isso, né? Ou então ligar em um restaurante e falar, olha, eu estou mandando um grupo de pessoas aí para almoçar, tem almoço ainda dá para segurar. Essas coisas, é sempre bom ter um contato de restaurante ou de local de entrega. Isso aconteceu comigo algumas vezes, a reunião se estender, e aí eu tive que buscar comida mesmo, sabe? Chegar lá com 5, 6 marmitas, porque eles não podiam sair, não podiam parar, tinham que finalizar, ia ter que gerar ata, era decisão séria ali, não podia interromper e tal. E aí eu fui lá, saí, busquei, ali eu estava trabalhando ainda na organização da reunião, né? Pode acontecer. Pode ser que você nunca precise fazer isso na vida. Relaxa, tá? Avisar o serviço de copa que vai ter reunião. Olha, vai ter aqui 10 pessoas para reunião. Então, se o costume era fazer uma garrafinha de café pequenininha, vai ter 10 pessoas para reunião. Que vergonha
as pessoas chegarem e não ter mais o café nem para receber, porque você não avisou o pessoal que teria que avisar para fazer uma garrafa maior de café, repor um café novinho. Ou o café foi feito às 7 horas da manhã, né? E a reunião é às 10h30. Aí, às 10h30, o café já está gelado. Então, é bom avisar, olha, eu preciso que um café novo, né, seja feita a reposição à tarde, tantas horas, na parte da manhã, tantas horas. É importante também esse preparatório, tá bom? Eu estou falando rápido demais? Desculpa. Se correr nas primeiras horas da manhã, verificar se há necessidade, providenciar café da manhã, se não precisa. Nas primeiras horas da manhã que eu falo, é logo que o dia começa. Reunião que começa entre 8h30, 9 horas, normalmente tem que conversar com a pessoa que solicitou, o executivo, ou a diretoria ali. Olha, quer que providencie os pãezinhos de queijo aqui junto com café? Porque a pessoa, às vezes, só saiu de casa cedo. Dependendo de onde você mora, para chegar no local da reunião, você teve que sair 7 horas, né? Então, tem que ver isso, né? Para já começar o dia bem, né? Para mim, com um pãozinho de queijo. Verificar se os participantes são locais, em caso de negativo, né? Perguntar se tem que pegar em hotel, se tem que pegar em aeroporto, né? Então, às vezes pode acontecer. Maiores aqui, eu quis colocar também questões excepcionais, tá? Se a reunião for longa, veja melhor a área ou de intervalo. Também é bom ver isso, propor. E, às vezes, nós, profissionais que estaremos lá, vamos ser os responsáveis para dar aquele ok, para dizer, pode liberar para o intervalo, que tem um lanchinho aqui, tem um cafezinho. Eu sou normalmente a responsável por fazer isso. Eu vou lá e dou um sinal. E meu chefe fala, ó, tem um lanchinho ali, tá tudo ok já. Aí ele dá um intervalinho para o pessoal, certo? Tá. Nessa reunião vai ter comida? Lembra da canequinha do começo? Verifica a necessidade, como eu falei, o melhor horário para servir, tá? Dependendo. Essa reunião é muito curta, não tem necessidade de cortar a reunião para fazer lanche, gente, tá? Não tem necessidade. Verifique quais serviços serão necessários contratar. Se a reunião é longa, o dia inteiro de reunião, veja quais serviços serão necessários contratar. Observe a quantidade de participantes em relação ao lanche, não tem necessidade de exagerar, principalmente se a reunião for na empresa, não tem necessidade de ficar sobrando aquele tanto de coisa, de desperdício. Eu já vejo com maus olhos, muita empresa vê com maus olhos o desperdício, mas também é visto com maus olhos a pessoa olhar lá, né? Tem 6 pessoas e tem 6 pães de queijo, né? Isso aí é mal, né, gente? Então, é bom ter essa noção. Eu vou interromper esse compartilhamento, certo? Vou dar 5... Quantas horas, gente? Vamos aqui. Eita, gente, já é 8h10. Vou dar 5 minutinhos contados aqui. Vou beber uma água. Vocês também vão beber uma água, certo? Vão ao banheiro quem precisar. E aí, nós voltamos para a gente... Vamos simular aqui uma lista de presença. Vamos simular aqui algumas coisinhas também no Outlook e no Teams. Pode ser? 5 minutinhos. Então, estou parando aqui. Vamos lá. Não vamos demorar, viu, gente? Beberam uma aguinha, vamos voltando. Lembrando aqui... Oi, gente, voltei. Eu vou começar a compartilhar com vocês agora o link da lista de presença para hoje, tá? Sugere alguma palavra-chave, Jaqueline? Para hoje? Palavra-chave hoje é assessoria. Assessoria? Ponto extra para quem escrever certo. Aê! Tava lá no slide, viu? É isso aí, então, assessoria. Eu vou colocar aqui para a gente, tá? Vou continuar compartilhando e sem pressa, não precisa sair daqui. No final da aula eu vou estar aqui ainda. E quem não tiver preenchido, eu vou acompanhar até preencher, tá bom? Certo. Então, tá bom. Gente, continuando, se tudo que eu planejei para hoje a gente não conseguir chegar, não tem problema, porque a gente ainda tem quarta e quinta. Consigo ajustar sem problema.
por isso que eu deixei primeiro a parte da reunião, porque, como eu falei, tem coisas que a gente nunca vai fazer, dependendo da área, né? E mais reunião vai fazer, então não tem como, né? Então, por isso que eu priorizei primeiro esse assunto. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora. E eu gostaria de convidar vocês, eu vou fazer junto aqui, uma lista de presença. Porque algumas pessoas pensam que a lista de presença e aí é a hora que voltam os documentos no cartório. De 2022, tivemos que voltar com alguns documentos do cartório de um local. Eu não trabalho para esse local, mas me pediram para ajudar nessa situação. Tivemos que voltar com a ata, todos os documentos desse local, e o problema estava na lista de presença. Pegaram uma folha A4 em branco lá, e deram para as pessoas assinarem, sem nada escrito na folha lá, e disseram que aquilo era a lista de presença. Não é. Então, vamos lá. Primeiro, é importante que a folha tenha um timbre, certo? Então, tem um timbre aqui, eu já simulei colocando um, né? Depois, é bom... André assustou, mas sim, André. O cartório, eu fico imaginando como é que foi a reação do pessoal do cartório, né? Depois, você vem dizendo o que é. Então, vamos colocar lá, né? Dizendo o que é. Gente, eu vou aumentar o zoom aqui para mim também, porque, como eu falei, eu sou bem ceguinha, tá? Quando eu falo que eu sou deficiente visual, vocês acreditam? Acho que eu estou brincando. Não, não acredito que eu meu olho é curto. Lista de presença. O que quer dizer? O que é isso, né? Mas eu sou um profissional. A partir do momento que eu sou um profissional, tudo meu é mais arrumadinho, né? É da área secretariado, os documentos são perfeitos. A gente já começa a remover nesses espaços aqui do Word, porque eu não consigo usar esse espaço, porque determina o espaço eu, né? O Word não, já começa aqui. Removi esses espaços, vou começar a deixar uma lista de presença. Aí eu já ponho aqui um negrito, centralizo, coloco... Jaqueline, Oi? era para estar compartilhado? Não está compartilhando, não? Misericórdia. Não! Misericórdia. Não, gente, eu vou começar de novo. Não vou começar de novo, não. Vou sim, gente, vamos lá. Agora tá. Não tá? Agora está. Uhum. Tá bom. E ninguém fala nada, vocês nem para zoar, né? Ai, gente. Vamos lá. Era para estar compartilhado. Então, vamos lá. Como eu falei, papel timbrado, né? Então, falei, mas vocês agora estão vendo, né? O papel tem que ser timbrado. Eu tenho que ter um título dizendo o que é aquele documento, certo? Então, eu coloquei aqui, é uma lista de presença. Como eu sou um bom profissional, secretariado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui tudo muito bem formatado, nada com bagunça. E aí eu tenho várias formas de formatar. Eu vou mostrar aqui como eu gosto de formatar meus documentos, porque cada pessoa tem um estilo, né? Eu já venho aqui no inserir, no Word, tabela. Vamos simular aqui, umas tabelinhas aqui, tá? E aí, eu estou simulando como eu costumo fazer e, normalmente, o cartório chega a parabenizar os documentos que eu apresento. Então, vamos colocar, é uma lista de presença. De que reunião? Aí eu, opa. De marketing digital. Vou colocar esse, então. Reunião. Aí eu vou colocar aqui. Certo? Aí eu vou colocar aqui. Tipo. Tipo quer saber se é ordinária ou extraordinária. A data. O local. Eu vou colocar de marketing digital, não, porque supondo que é uma ata, né? Então vamos colocar uma que é de diretoria executiva? O que vocês acham? Para gerar uma ata que julgue no cartório, o que vocês acham? Uma ata de diretoria executiva, né?
Então, tira aqui o negrito, eu vou cancelar essa parte aqui, eu não vou querer usar, porque não vai dar tempo. Se eu estivesse fazendo agora para o meu trabalho, eu ia usar, porque eu sou meio a louca da formatação. Pensa uma pessoa apaixonada por formatação, sou eu. A doida das normas da BNT também, sou eu. Euzinha, doidinha. As normas da BNT, formatação. Porque eu sou meio cega aqui, e fazendo fora, mas vamos lá. Então, aqui, eu estou posando como se eu estivesse levando o cartório. Tipo, vamos colocar que ela é ordinária? Alguém sabe a diferença entre uma reunião ordinária e uma reunião extraordinária? Liga o microfone e me conta a diferença entre a reunião ordinária e extraordinária. Conta para os seus colegas. Alguém quer contar? Professora Jaqueline? Sim. Eu acho que ordinária é uma reunião regular e a extraordinária é que foge do habitual, do cotidiano. Sim. Supondo que Perfeito, Luana. A reunião ordinária, supondo que a diretoria se reúne uma vez a cada 2 meses. Supondo, né? Onde eu trabalho atualmente é uma vez a cada 2 meses. Mas aconteceu um imprevisto e ela precisou se reunir mais de uma vez naquele mês, ou no outro mês de novo. Então, ordinária, aquela que já é prevista, né? Aquela. E a extraordinária, aquela que não estava na agenda de reuniões, tá? E aí, para o cartório, principalmente se for uma reunião que você precisa registrar uma ata, reuniões que precisem registrar a ata, principalmente você vai precisar da lista de presença, tá? O local, aí você vai colocar o endereço completo, né? Endereço completo do local da reunião, ok? E aqui você dá um espaço e vai colocar. Se a diretoria é composta de 6 pessoas, e você sabe quem são essas pessoas, você vai colocar só linhas aqui, o que vocês acham? Me ajude a pensar nisso. Essa reunião é para decidir vender um patrimônio. Vai vender um patrimônio. Para vender um patrimônio, tem que fazer uma ata, e essa ata vai ter que ir para o cartório, certo? Para depois vender o patrimônio. É assim que acontece. Para que esse patrimônio seja vendido, a diretoria decidiu que vai vender, vai levar a ata para o cartório. Ele vai ter que assinar essa lista. Como é que vocês acham que ele tem que assinar aqui? Deixa só uma linha? Eu acho que se é um documento que já tem pessoas já pré-definidas, né, para assinar, né, então já deixa a quantidade de linhas das pessoas, né, que já estão previstas. Agora, se pode haver alguma adição, né, depois, talvez, não sei se é possível deixar, né, não entendo de documentação oficial, mas talvez deixar algumas linhas extras. Sim. Aí, parabéns, é isso mesmo. Se for uma reunião fechada, onde não vai entrar mais ninguém, eu fecho. Você vem aqui em tabelas, novamente, é o modo que eu prefiro. Lógico que existem inúmeras outras formas. Dá para fazer no Excel? Dá. Dá para botar só a linha com o nome? Dá. Mas a gente que gosta das coisas organizadinhas, bem formatadas, bem organizadas, pode vir aqui agora. Na tabela, eu preciso contar as linhas? Não, né? Estou só falando, mas aqui em cima, né? Onde está o meu mouse agora, mostra. Tem 2 colunas, eu já contei as linhas. Supondo que tiveram 7 pessoas nessa reunião, eu vou colocar 8 linhas. Por que eu vou colocar 8? Deixa eu só tirar isso aqui, porque está feio. Agora está bonito. Porque agora eu venho aqui e vou formatar essa linha, para que as pessoas, essa tabela, para que as pessoas assinem. Então, aqui, eu venho e escrevo nomes e aqui, assinaturas. Aqui, agora, eu faço o quê? Coloco o nome das pessoas. Então, vamos lá. Fulano da Silva.
correto? Quem mais? Beltrano de Souza. Tem que ser justo, né, gente? Com a maioria. Vocês concordam que tem que colocar a maioria? E aí, por aí vai o número de pessoas. Agora, você está criando isso aqui. Tem espaço, por exemplo, cada pessoa... Só uma dica, é rúbrica ou rubrica? Rubrica, professora. Rubrica, exatamente. A pessoa que, quando for assinar essa lista de presença, tem que ser exatamente como está no documento oficial dela, seja carteira de motorista ou a de identidade. A minha identidade, a minha, já é a minha rubrica. Então, e ela não é pequena, até porque eu sou cega. Então, o que a pessoa tem que fazer? Deixar espaço, e normalmente, né, algumas pessoas têm umas rubricas bem grandinhas. Então, nesses casos, sugere-se deixar as linhas, né, um pouco mais altas. Eu venho aqui no layout e aumento a altura da linha, certo? Venho aqui e ajusto a formatação. Olha como aqui já tem uma lista de presença. Agora, Marli, quer falar? Não. Professora, mas, desculpe, eu deixei ligado sem querer. Professora, mas se por um acaso a senhora falou sobre a pessoa ter que assinar conforme o documento, tá, mas e se ela tem registrado no cartório uma outra assinatura? Aí não vai bater na hora de fazer o reconhecimento de firma. Sim, não, sim. Só precisa fazer reconhecimento de firma se a situação solicitar. Tem que ser assinatura igual está do cartório, se for precisar fazer reconhecimento de firma. Perfeito, muito obrigada por comentar isso. Tá, porque vai registrar em títulos e documentos, né? Isso. Há situações que não precisa fazer reconhecimento de firma. O que é um reconhecimento de firma? Você tem um cartório na sua cidade, onde a sua assinatura já está registrada. E quando precisar, alguém vai lá com seus documentos e reconhece aquela assinatura. Nem sempre será necessário. Às vezes, basta que você assine um documento conforme está na sua identidade, que é o caso que eu estou simulando. Mas dependendo da situação, vai ser preciso reconhecer firma. Nesse caso aqui, não, só conforme está na identidade, correto? A outra opção também é colocar uma outra coluna aqui com o cargo da pessoa, certo? Ou apenas entre parênteses, o cargo por ordem de precedência, do mais importante para o menos importante. Por exemplo, presidente. Depois, vice-presidente. E por aí vai, entendeu? Até chegar à diretoria com espaço. Uma lista de presença dessa, com timbre, todas essas informações aqui, dizendo a data da reunião, tudo correto, você coloca junto com a ata e pode mandar para o cartório, se for preciso. Ou, se não for um documento de cartório, for um documento interno, guarda junto com a ata e está tranquilo. Você tem uma lista de presença aqui. Mas eu vou apagar aqui agora e vou colocar aqui agora, eu vou mudar para um outro tipo de evento, tá bom? Eu vou colocar aqui um congresso. Me dá uma ideia de algum congresso aí que seja um evento aberto. Conasec. O quê? Conasec? O Conasec, é. Gente, eu amo o Conasec. Você vai vir para o Coins? Não sei ainda, estou avaliando. Estou com um problema de datas. E eu fui para o Coins em São Paulo. Gente, para quem não sabe, existe o Congresso Internacional de Secretariado. Ele é um evento que acontece a cada 3 anos, né? Cada 3 anos? Né? E aí eu fui em São Paulo no que teve, e agora o próximo é em Brasília. Tá? Um evento um pouco dispendioso, né?
Mas assim, o Conasec também é um evento incrível. Conasec. Ele, como tem inscrição, não entraria muito aqui, mas eu vou colocar só para as meninas terem uma noção. O tipo aqui, ele não entraria como reunião ordinária, mas colocaria a data, o local, e aí não precisaria ter nomes e assinaturas, não precisaria ser nesse estilo, bastava ter assinaturas ou só nomes. Mas para eventos abertos, eu vou descer e vou trazer uma outra sugestão de lista de presença. Esse aqui eu também faço muito nos locais que eu trabalho, quando o evento é aberto, onde você não tem uma lista exata das pessoas que vão estar, ou você tem uma noção, vamos supor, 100 pessoas, mas 100 pessoas vai procurar o nome dela na lista para assinar e é desnecessário, não vai ter registro, é só um controle que você quer ter. A outra opção é você vir aqui, certo? Você vem aqui, deixa só apenas linhas numeradas, certo? Conforme você vai... Só que essa aqui tá horrível, né? Que dessa cor aqui, né? E aí você vai... Espera aí que agora bagunçou aqui. Isso, agora sim. E aí você vai colocando as linhas... Por que não tá numerando? Acabei de fazer. Vou fazer de novo. Você coloca linhas numeradas. E aí essa opção, ela costuma ser muito usada. Mas se for para cartório, essa opção de linhas numeradas só vale para Assembleia Geral. Em Assembleia Geral, onde costuma aceitar cartório essa linha, essa opção aqui de linhas numeradas? Mas, gente, porque eu acabei de fazer uma bem linda ali e essa não está indo. Essa vai. Eu vou fazê-la de outro jeito. Ah, é porque ela está num Word diferente. Fazê-la de outro jeito aqui. Você faz a linha numerada em Assembleia Geral. Costuma dar super certo, certo? Um jeito que eu marco fazer aqui, por que não esse hoje não está achando? Ah, agora foi. Certo? E aí você... Assembleia Geral. Onde eu trabalho, uma vez por ano, eu tenho que fazer essa aqui de Assembleia Geral. E eu tenho que fazer de 1 a 150. Tem que ter pelo menos 130 assinaturas. Essa é a regra para o cartório. E leva para o cartório. É só as linhas, 150 assinaturas. Assembleia Geral, todo dezembro tem que ter. Por que em Assembleia Geral? Algumas regras, normalmente, instituições religiosas costuma ter essa regra aqui nos cartórios todo final de ano. Para quem trabalha nessa área. Eu trabalho, né? Um dos meus trabalhos são esses. Essa aqui é uma das formatações que você pode fazer para a lista de presença quando o evento é aberto. É a lista só com os nomes. Só que você não vai botar negrito, que fica fake só, né? É a lista também com espaço. Essa formatação aqui também, essa parte de cima, você pode usar para pauta. E aqui você criar a pauta. Então, vamos lá. Um exemplo de pauta. Vou com vocês agora fazer uma pauta. Uma abertura de reunião, quem vai dar essa abertura, as boas-vindas, você pode colocar o nome ou não. 2 pontos se for ter o nome. Se for não, tá. Quem vai dirigir essa parte? Abertura, boa-vinda, se houver isso na reunião. Um exemplo de pauta que eu trabalho, né? Abertura, boa-vinda, avisos gerais. Aquilo que não será discutido vai ser apenas informado, né? Essa aqui é uma se for listar, aí eu venho aqui, listo quais são esses avisos gerais, né? Se não for listar, né? E aqui a pauta de discussão, a pauta, né? Que vai ser das coisas discutidas. E aqui faz a lista dos assuntos que serão discutidos na reunião. Quando você faz a pauta, você consegue elaborar melhor depois a ata ou o relatório, tá bom? E aí eu vou voltar para o slide da apresentação. Nós já estamos com pouco tempo, não vai dar tempo de eu ir para a parte de eventos, não tem problema. Amanhã eu chego na parte de eventos, tá? Então, aqui agora poderia ser o quê? Aqui em cima. Pauta de reunião.
Aqui só poderiam fazer as formataçõezinhas na pauta de reunião. Avisos gerais, se eu for simular aqui, né? Avisos gerais. Mudança de horários, por exemplo. Mudança de horários. As redes sociais, sobre tratadas sociais. Alguns avisos de algumas mudanças, alguns acontecimentos que vão acontecer, eles não serão pautas de discussão, são só informações. E aí, depois, vem as informações que serão discutidas. Então, aí você tem uma pauta. Isso pode ser impresso ou simplesmente mandado junto com o e-mail. Vou parar de compartilhar essa tela e vou fazer uma outra correçãozinha aqui de um assunto de ontem e vou mostrar um outro assunto. Eu só abrir o chat aqui para ver o que tem aqui. Ai, gente, eu também, Andréia. Minha paixão pelo outro. Só que eu fico nervosa quando eu estou fazendo perto dos outros. Eu fui trabalhar num local e quando eu cheguei lá, em 6 meses, eu mudei todos os documentos, me chamaram para reunião. Porque eu não tinha autonomia para isso, mas me chamaram. Aquele, o que você fez? Você mudou todos os documentos. Eu falei, não, tá tudo bagunçado. Isso não é formatação de um local desse, não. Uma empresa desse porte, esses documentos, eu acho que é toque, só pode. Estava vendo aqui o chat, mas algum comentário. Gente, vocês podem comentar qualquer coisa aqui, tá bom? Vou interromper, porque agora eu vou compartilhar outra coisa. Se eu esquecer de compartilhar, gente, vocês me avisem, tá? Vocês não ficam aí me deixando com cara de boba, não, tá bom? Parar de compartilhar essa. Roubando aqui. Cadê a outra tela que eu quero compartilhar com vocês? Deixa eu ver se ela está pronta. Mais alguns minutinhos. Temos. Abrindo aqui, tá. Prontinho. Eu não devia ter fechado hoje. Vou pegar lá. Deixar aberto aqui também. Cadê o Word que eu deixei aberto? Tinha um cheirinho de comida aqui já. Meu marido fazendo comida ali. Estou só ouvindo o barulhinho ali. Pronto, tá abrindo lá. Vou compartilhar essa tela aqui com vocês agora. Pronto, agora eu vou poder falar. Ontem eu dei uma informação para vocês que foi com um equívocozinho, porque eu trabalho com tanto isso que eu acabei falando um pouco errado e eu tenho que corrigir, né? Informação errada. Quando você marca uma reunião usando o calendário do Teams, vai direto para as reuniões virtuais. A pessoa já recebe o link, ela já recebe todos os lembretes, ela já recebe a opção de confirmação de presença, ela recebe a pauta que você manda, ela vai receber tudo, o documento que você precisa mandar, tudo lá no Teams, tem todos esses recursos, mas para reunião virtual. Para reunião que não é virtual, caso você precise agendar, você vem aqui no calendário do Outlook, né? Se for usando a plataforma da Microsoft, né? E aí você vem aqui, clica em algum dia aqui, certo? Por exemplo, eu cliquei na quinta-feira, clique em novo evento, aparece essa janela que vocês estão vendo. Eu vou adicionar o evento, correto? Adicionar os participantes, colocar o horário e o dia, certo? Colocar o local. Para que você consiga colocar o local, você tem que, isso que eu autorizar pela primeira vez aqui em cima, eu não sei se se aqui aparece para vocês, essa janela aqui de permitir a localização, só na primeira vez. E a última reunião que eu fui foi aqui, né? Então, consegue, aí vai aparecer a localização. Se você quiser já marcar a reunião aqui no Skype, você pode, certo? Quando você adiciona o primeiro participante aqui, você já consegue. Eu vou colocar uma simulação aqui do local que eu trabalho. Se eu já quiser colocar a reunião no Skype, eu coloco. Mas se você não quiser usar o Skype e você quiser fazer a reunião no Zoom,
mas quer manter toda a organização no calendário do Outlook. Você cria, né, a reunião no Zoom e manda o link aqui. Nessa parte aqui que eu estou com o mouse agora, com o cursor, você digita aqui tanto a pauta como você manda o link. Aqui onde está esse reloginho, você decide quando você e os participantes serão lembrados. Aí você decide, quer ser lembrado 15 minutos antes, mas também quer ser lembrado um dia antes, né? Então, você coloca quando quer ser lembrado, tá? Aí você quer colocar o lembrete por e-mail, você vem aqui e adiciona. Então, vamos lá, ó. Adiciona o lembrete por e-mail, quer que lembre no momento do evento. Olha aqui todas as opções, correto? Então, se for no próprio escritório, pode colocar. Se for num hotel, pode colocar, num restaurante. Você também pode criar aqui nesse local a sala ou o andar do local que você trabalha, certo? E como eu disse aqui na descrição, você pode formatar de forma que fica uma formatação bem bonita. Você pode colocar imagem também em relação ao evento. Se houver um cartaz que você tem sobre esse evento, um folder, alguma coisa sobre esse evento, você pode inserir aqui também a imagem. Como eu falei, eu não tenho como dar um curso na área de informática, aqui, sobretudo, eu estou mostrando que há recursos. Então, eu sugiro que tire um momento para explorar, certo? Então, eu vou fechar aqui, eu queria mostrar uma outra coisa, eu vou descartar, mostrar outra coisa. Aqui na agenda, no calendário, bem aqui embaixo, eu uso esse formato. Tem o dia, tem a semana de trabalho, tem a semana, tem o mês e tem o quadro. Então, eu vou mostrar. O dia tem cada hora do dia, eu não consigo usar, não me adapto, depende da pessoa. Semana de trabalho também não gosto, não consigo. Eu uso esse formato semana, que é o formato que a gente chama Planner, né? Esse é o formato que eu uso tanto virtualmente como meu plano está ali. Como ele físico, né? Cada pessoa vai procurar a melhor forma. E tem amigas que amam o formato mês, que é o formato que você vê o mês inteiro. A mesma coisa se aplica a outros calendários de outros programas, outros aplicativos, outras plataformas. Eu estou mostrando essa, mas qualquer outra que você for entrar, provavelmente tem essas. Eu sei que do Google tem, né? Do Switch lá. E tem a opção quadro, para quem já está bem... Quem fica nesse calendário do Outlook, começa a usar o quadro, né? Tem o local de tarefas, observações, dicas, lembretes, tem um monte de coisinhas aqui. Então, vamos voltar para a semana de trabalho, né? Aqui embaixo tem adicionar calendário. Aqui, para empresas, por isso que é a hora que eu queria que vocês prestassem atenção. Meu esposo trabalha, né, na empresa onde anota-se, meu irmão também, meu filho também, tudo na mesma área ali, de TI. E muitas secretários têm dificuldade em criar agenda, entender que na mesma plataforma ali você cria várias agendas. Por exemplo, olha aqui, meus calendários. Você cria aqui calendários, entendeu? Adicionar calendário. Aí você vem aqui e adiciona qual calendário você quer criar. De onde? Aqui eu não vou adicionar porque eu já tenho os outros lá, né? Você adiciona calendário, certo? Você pode ter o calendário pessoal, um calendário de uma outra atividade que você tenha. Por exemplo, dentro da empresa pode ter o calendário do executivo que você assessora, mais o calendário de atividades daquele setor. Então, você pode criar mais de um calendário aqui, tá bom? Pode ficar atento e interagindo com as barras que tem aqui, certo? Então, é bem interessante você explorar essas barrinhas. Se der errado, desfaz. Não tenha medo de explorar as opções que tem, né, de atividades, de oportunidades que tenham aqui. Não tenha medo de abrir aplicativos, de conhecer, de entender uma agenda, né, de reuniões. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou voltar lá já. Peraí. Esse aqui
é o que a gente chama de to-do, né? Ele cria também, pode ser usado inclusive durante reuniões, mas cria durante o dia. Só queria dar uma passadinha porque ele estava ali do lado, que eu uso na outra conta, por isso que está novo. Você cria tarefas no dia, você faz uma lista, certo? De tarefas. Então, vamos aqui ligar para Beltrano. Você criou uma tarefa, né? Aí você anota, verificar e-mails. E-mails, né? O que mais? Vamos supor, na rotina, você precisa fazer a ata, né? Fazer uma ata. Teve uma reunião ontem, né? No dia anterior, e aí hoje você tem que fazer uma ata, né? Para providenciar a assinatura, fazer a ata. Aí você faz uma listinha que você tem que fazer naquele dia. Conforme você for fazendo, você pega e marca. Olha, não sei se para vocês apareceu barulhinho. Aí vai fazendo a listinha. Aí tem a listinha dos concluídos. Também é muito legal usar. É gratuito, tá? Tá lá. E aí tem umas coisas importantes atribuídas a mim. Alguém pode atribuir a você lá na tarefa, tá bom? É bem legal, bem interessante, tá? Eu vou voltar aqui agora para o calendário, porque voltando sobre as reuniões, queria mostrar outra coisa para vocês. Mesmo que a reunião seja presencial, quando vocês forem marcar uma reunião, vocês podem pedir a confirmação de presença. Cadê aqui? Tá aqui. Cadê? Cadê? Tem outro. Aí é que eu estou no outro quadrado, eu estou num computador diferente. Quando você colocar aqui, opções de resposta, aqui em cima, tá vendo? Aqui, evento, opções de resposta. Aqui você coloca solicitar resposta, pedir que a pessoa responda se ela confirma ou não a presença dela, permitir que ela encaminhe aquela convite para outra pessoa, certo? E você quer ocultar a lista de participantes, quer que a pessoa que recebeu o convite veja que todo mundo, né, quem vai estar na reunião, ótimo, isso é bom, porque aí a equipe vai entender o que vai acontecer. Não, nessa reunião eu não quero que veja. Aí você coloca para ocultar. Outra opção é você, nesse momento, durante essa reunião, você vai estar lá participando ou só vai estar tranquilo? Não, eu vou estar lá na reunião, então eu me coloco como ocupado, como ausente, certo? Ou eu vou estar trabalhando em outro lugar. Não, eu não vou estar lá, essa reunião vai estar acontecendo, eu não vou estar lá. Posso continuar como disponível, né? Como eu falei, os lembrantes. E aqui você cria categorias. E essas categorias você pode criar novas também, tá? É bem interessante, dependendo do local que você trabalha, você vai criando aqui mais informações. E aqui também no OneNote você vai criando momentos de anotações. Então, como eu falei, aqui só para criar uma reunião online, você tem muitas opções, tem muitas atividades. Se você for criar lá no seu e-mail, descartar. Se você for criar diretamente no e-mail, é possível. E voltando aqui agora com outro aplicativo que eu estava aberto, minha tela ainda está aberta para vocês, né? Assim, né? Quando já estou finalizando, se eu agora, voltando aqui para o Teams, se eu estiver aqui no Teams, eu vou escolher aqui e ele vai marcar uma reunião online, certo? E a mesma coisa, você pede para marcar, para confirmar, só que automaticamente vai para uma reunião online. Não precisa criar link, é automático, ele já vai direto com o link, tá? E aí tudo vai ficar salvo, se você pedir para gravar, vai ficar tudo salvo aqui. Se mandar documentos, fica tudo salvo aqui, se for essa opção. Se você fizer por outras plataformas, então, como eu falei, isso aqui não é um curso do Teams, não é um curso do calendário de reuniões da Microsoft. Eu estou mostrando como a plataforma que você for usar, você tem que olhar e explorar os recursos que ela tem.
É impossível ensinar tudo que tem aqui, nem eu sei tudo. Eu lembro que o Teams mesmo, numa semana tinha uma coisa, na semana tinha outra, porque durante a pandemia ficou todo mundo usando e eles pararam aperfeiçoamento. Né? Então, vai aproveitando os recursos que vocês têm. Eu vou interromper o compartilhamento agora e gostaria de abrir para vocês, gostaria de ouvir vocês. Vou abrir o chat também, fechando tudo aqui. Gostaria de ouvir um pouco vocês, comentários sobre essas questões de reuniões, o que ficou mais difícil, o que é mais fácil, se vocês preferem organizar reuniões presenciais ou online. Podem comentar, fiquem à vontade. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Professora, eu não faço, né? Eu participo de muitas reuniões, mas não organizo, né? E eu achei muito oportuno e tudo que foi. Oi, Luana? Luana, não estamos mais te ouvindo. Luana, não estamos mais te ouvindo. Quer tentar novamente? Ela deve ter travado, porque o microfone parece estar funcionando. Enquanto a Luana ajusta lá, alguém mais quer falar? Certo. Enquanto a Luana tenta ajustar ali, o que eu gostaria de dizer para vocês é: a reunião terminou, né? A reunião terminou. Se for uma reunião que você participe, ninguém vai precisar te passar nada. Dali, tem reuniões que precisam de atas, tem reuniões que não precisam. Tem reuniões que precisam de relatório, tem reuniões que não precisam. Mas algumas reuniões precisam de relatório do seguinte: o que foi decidido, ou prazos e responsabilidades. Fulano ficou responsável por isso e tem até tanto o prazo tal para trazer o relatório. E aí, se você participou da reunião, você já tem esses dados e manda para os participantes da reunião, certo? Essas informações. Olha, fulano está responsável, certo? E aí, a hora que eu vou projetar só isso aqui para vocês, deixa eu só fechar aqui, e é a minha finalização, enquanto que é isso aqui. Minhas falas finais de hoje são essa daqui, ó. Vocês estão vendo, né? Ata ou relatório de reunião, nem sempre vai ser necessário. A ata é um documento oficial, que tem normas para elaborar. Não vai ser possível ensinar, mas eu vou entregar para vocês. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp um manual de normas de documentações oficiais. Com base nele, você vai criar muitos documentos, tá? Mas eu vou tratar um pouco de cada um aqui. O relatório ajuda muito a acompanhar os prazos, mas se você não participou da reunião, a pessoa que você estiver assessorando, pode ser que ela te passe: olha, ficou decidido isso aqui, você manda para o pessoal, aí você elabora um e-mail ali, um relatóriozinho, mas provavelmente um e-mail, só repassando: ó, ficou decidido isso, o prazo é esse, você manda para todo mundo que participou da reunião. E aí, finaliza ali essa questão da reunião. Se for uma ata, tem que mandar para todo mundo quando estiver pronta, certo? E alguém que ainda queira comentar, senão estarei finalizando. Estou indo para o chat lendo. Está preparado para todo tipo de reunião? É verdade, Maria Flor. A Ana, somente participe no organismo, mas acho importante uma boa reunião organizada. Sim, olha, a gente tem um colega quando falou, né? Uma reunião organizada, você fica livre, né, de situações como ele falou, que você fica até pensando: meu Deus, que é horrível. Sendo num restaurante, num hotel, online, uma reunião organizada ela é muito produtiva. Mais alguém? Eu acho que a reunião ela tem que ser muito bem programada, né? Tem. Tanto sendo no hotel, sendo no salão ou no auditório. Online. Isso, sendo online, ela tem que ter um dinamismo assim, diferenciado, porque se você falar demais, o pessoal acaba perdendo o foco, né? Então tem que ser assim,
Eu acho que um multimídia com um discurso bem preparado, né, acaba interagindo mais com o pessoal. Isso. E aí também sempre explicar, né? Isso a gente vai falar também na próxima aula sobre evento, né? Também a gente vai ter que diferenciar. Às vezes a pessoa convida para reunião e é um evento, convida para um evento e é uma reunião. Saber diferenciar as coisas também, né? Isso é muito bom também. E hoje em dia a gente não tem tempo para ficar muito tempo em reunião, né, gente? Tem que ser necessária, tem que ser rápida, tem que ser proveitosa. Mais algum comentário? Professora, eu só queria agradecer. Obrigada, amor. É que caiu a minha conexão, mas pode falar agora. Não, foi tudo super válido. Eu não sei se consegui, né, terminar de concluir alguma coisa, mas assim, que há uma epidemia agora de reuniões, né? O pessoal brinca, né? Então, com muita facilidade também vem essa coisa, né? Então, por exemplo, semana que vem eu vou estar, entre aspas, liderando uma reunião. E aí, várias coisas que eu aprendi hoje, eu acho que eu já consigo aplicar mesmo de forma online, assim. Sim. Então, muito obrigada, viu? Nada, que bom de poder ajudar. Espero ajudar todos vocês. E até amanhã. Obrigada, Luana. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã. Se mais ninguém tiver nenhuma observação, por mim hoje está encerrado e até amanhã. Eu acho que é isso aí, então. Muitas aulas, né, professora? Muitas aulas. Já estamos na terceira? Terceira aula, exatamente. Obrigada, Faltam mais André. duas. Obrigada, Ian. Bom descanso, gente. É isso aí. Vou parar até a gravação aqui.